Olá, seja bem-vindo à TV Câmara Jacareí. Terminou o longo mês de agosto, hoje terça-feira, dia 1º de setembro de 2015. Muito obrigado pela sua audiência, são exatamente 9 horas e 6 minutos. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Vamos ficar por dentro das notícias da cidade e das últimas ações dos vereadores aqui de Jacareí. Conversaremos hoje sobre a sessão ordinária de amanhã e falaremos também sobre o combate ao fumo, principal causa evitável de morte no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Além de trazer, é claro, outros assuntos do seu interesse. Ao meu lado está aqui a jornalista Cristiane Przybyski, que vai nos ajudar a conduzir esse telejornal. E você está sintonizado ao vivo na TV Câmara Jacareí, canal 61.4 aberta para toda a cidade e também 12 e 17 na sua operadora NET de televisão. Amanhã, quarta-feira, dia 2 de setembro, o Poder Legislativo aqui da nossa cidade realizará a 26ª sessão ordinária. 5 processos estão na ordem do dia, 3 deles de autoria do vereador Edinho Guedes. Uma das propostas do parlamentar em pauta pretende criar a Semana do Bolinho Caipira aqui de Jacareí. Para falar sobre a ordem do dia da sessão de amanhã, Daniel Mendes, o jornalista repórter Daniel Mendes, está ao vivo, direto do plenário. Olá, Daniel. Esse final de semana tivemos a Feira do Bolinho Caipira. Eu estive lá, muito legal, que o bolinho que já é reconhecido como patrimônio imaterial aqui da nossa cidade. E agora uma proposta que pretende, então, criar a Semana do Bolinho Caipira aqui na nossa cidade. Olá, Daniel, bom dia. Olá, Davi, bom dia. É isso mesmo, né? Bom dia para você, bom dia para a Cris aí no estúdio. E é você que acompanha o Bom Dia Jacareí. Bom, como você disse, né? No último final de semana teve aí o final da Feira do Bolinho Caipira, aqui em Jacareí, onde centenas de pessoas participaram deste momento muito importante e delicioso, né? Quem passou por lá com certeza não se arrependeu. Centenas de pessoas participaram e agora a proposta do vereador Edinho Guedes, né, é de instituir a Semana Municipal do Bolinho Caipira, justamente para manter viva a tradição e a memória culinária de algo que é muito peculiar e é nosso aqui de Jacareí. Então, o projeto de lei será votado amanhã, durante a 26ª sessão, e é de autoria do vereador Edinho Guedes, que institui, então, a Semana Municipal do Festival do Bolinho Caipira. Davi, além deste projeto, nós temos outros 4 que estão na ordem do dia. Entre eles está o projeto que altera a lei orgânica do município relativa à denominação da Guarda Civil. A Guarda Civil passaria a ser, o nome passaria a ser Guarda Metropolitana, ou seja, Guarda Civil Metropolitana. Isso aí para integrar, já que Jacareí faz parte da região metropolitana do Vale do Paraíba, a Guarda Civil também passaria a ser Guarda Civil Metropolitana. Isso também vai acarretar vários direitos para os guardas civis aqui da nossa cidade. Outro projeto que também está na ordem do dia é relativo à lei sobre uso, ocupação e urbanização do solo, que é de autoria do vereador Edinho Guedes. Também está na ordem do dia um projeto de lei que também é de autoria do vereador Edinho Guedes, relativo a placas indicativas de obras públicas aqui na cidade. Ou seja, passaria a ser de responsabilidade da prefeitura ou de empreiteiras as informações contidas nessas placas, né? Então, por exemplo, a descrição da finalidade da obra, o custo da obra também seria colocado nessas placas, além de prazos contratuais fixados para a realização da obra e também o nome completo e o número de registro da construtora. Bom, também está na ordem do dia, Davi, outro projeto que é de autoria do vereador Edgar Sasaki, relativo com relação ao setor de iluminação, Davi. É o seguinte, sob forma de adoção por empresas ou entidades do setor privado que sejam iluminados pelo sistema de energia solar as praças ou jardins e também vias municipais existentes aqui no nosso âmbito. Isso aí passaria, então, esse projeto também será votado aqui amanhã, que daria, então, autonomia para que empresas ou entidades do setor privado sejam iluminadas pelo sistema de energia solar aqui da nossa cidade. Esses são os projetos que estão na ordem do dia e serão votados a partir das 9 horas da manhã, amanhã, aqui na Câmara Municipal. Com você aí no estúdio, Davi. Obrigado, Daniel, trazendo as informações ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal. Olá, Cristiane, bom dia. Bom dia, Davi. Uma das propostas em pauta amanhã é a do vereador Edgar Sasaki, que dispõe, então, sobre a autorização para que empresas ou entidades do setor privado adotem a iluminação de praças, jardins e vias aqui da nossa cidade com um sistema de energia solar. É uma ideia do vereador, uma proposta que está em votação amanhã
acho que deve ser uma boa ideia que provavelmente deve ser aprovada pelos parlamentares, né? Provavelmente vai ser aprovada. Ela teve um parecer favorável do jurídico aqui da Casa, lembrando que todos os projetos que são propostos pelos vereadores passam por uma consultoria jurídica, então teve um parecer positivo e é uma proposta super interessante, Davi, porque a energia solar, né, a geração de energia pelo método solar tem crescido muito no mundo inteiro e o Brasil é um dos países com maior potencial de geração de energia solar por estar a maior parte do seu território na linha do Equador, onde tem muita incidência solar. Então, aí vem o projeto do vereador sugerindo que as empresas adotem as praças, o que vai ser uma economia para a cidade. Hoje, a cidade tem 20.700 pontos de iluminação nas ruas e vias e 5.000 em praças e parques, né, que são chamadas as iluminações ornamentais. E esse gasto gera em torno de 200 mil mensal para administração pública. Então, se as empresas adotarem, além de gerar energia solar, que é uma energia limpa, ainda vai economizar dinheiro para a prefeitura. Então, eu acredito que é um projeto que vai ser bastante... vai ter uma boa repercussão. Uma boa repercussão e vai ser aprovado aí pelos parlamentares no plenário amanhã, Davi. Legal, Cristiane. E temos também um projeto que é com relação à denominação da Guarda Civil, passaria a se chamar Guarda Civil Metropolitana. Um dos autores desse projeto é o vereador Itamar Alves, que está de licença. Será que esse projeto vai realmente entrar na pauta de hoje? Ele está na ordem do dia? Será que ele vai ser votado pelos parlamentares? Ele já esteve na ordem do dia da semana passada e foi adiado justamente pelo vereador estar em licença. Ele ainda continua em licença, fez uma cirurgia, como eu disse, há alguns dias. Então, provavelmente, esse projeto, que é um projeto que é bastante importante, a Guarda vem esperando por ele, mas ele deve ser adiado até que o seu autor retorne aqui à casa, Davi. Obrigado, Cristiane, pelas informações, trazendo um pouco da pauta da ordem do dia da sessão de amanhã, a 26ª sessão ordinária. Fica aqui, então, o convite para que todos estejam presentes ou sintonize na TV Câmara Jacareí para ficar a par de todas as ações dos seus representantes. E agora vamos falar de doenças crônicas aqui no Bom Dia. Você sabe o que é uma doença crônica? Antigamente, ser portador dessa doença dita crônica era estar fadado a um cruel destino e uma vida de pouca qualidade. Já nos dias atuais, as pessoas portadoras dessas doenças vivem em condições muito melhores do que antigamente. São cerca de 40% da população adulta brasileira tem pelo menos um tipo de doença chamada crônica. O Ícaro Leal nos traz uma esclarecedora reportagem sobre o assunto. Elas podem ser silenciosas e se desenvolverem lentamente, sem as pessoas perceberem. Olhando para a multidão, é difícil indicar visualmente alguém que tem alguma doença crônica. Doenças crônicas são aquelas doenças em que não tem um curto período de cura. São doenças longas, de longa duração, em que o paciente faz o tratamento e ele vai melhorar os sintomas, mas não são curados. São doenças caracterizadas, então, por um tempo indeterminado de tratamento. As doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por mais de 72% das causas de morte no Brasil. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, cerca de 40% da população adulta brasileira sofre com pelo menos um tipo de doença crônica. Este número é equivalente a quase 60 milhões de brasileiros. As doenças crônicas mais comuns são diabetes mellitus, hipertensão arterial, o próprio câncer, considerado uma doença crônica, doenças pulmonares como bronquite, são casos clássicos de doenças crônicas. O diabetes é um dos exemplos mais comuns e atinge cerca de 9 milhões de brasileiros. Essa doença ocasiona a falência do pâncreas, que é responsável pela produção de insulina. Está dividida em 3 tipos. O tipo 1, o pâncreas não funciona. Aí o portador ele tem que usar a insulina para estar fazendo a vez do pâncreas. O tipo 2, o pâncreas funciona, só que em pouca quantidade. Aí o portador de diabetes tem que usar o comprimido para estar estimulando o pâncreas a produzir a insulina. E o gestacional, a mãe adquire quando está grávida e quando ela tem o bebê pode sumir o diabetes ou continuar. É uma doença em que o paciente que seguir o tratamento pode ter uma boa qualidade de vida, mas se não tomar cuidados, as consequências podem ser graves. Se a pessoa controlar o diabetes, uma vida normal, não tem problema nenhum. Infelizmente, as sequelas acontecem nas pessoas que não controlam e deixam a doença muito alta.
aí vai ocasionando as amputações e cegueira da pessoa. A doença renal crônica também faz parte desse tipo de doença. Assim como as demais, é silenciosa e imperceptível durante os primeiros estágios. É uma doença em que a função renal, né, ela está totalmente comprometida. Então, só que essa doença ela é progressiva, né, ela tem 5 fases. As 2 primeiras fases, o paciente é assintomático. Da 3ª fase em diante, ele começa a apresentar alguns sintomas e esses sintomas ficam marcantes no final da doença, que é o final da 4ª fase, a 5ª fase da doença, em que o paciente começa a necessitar de terapia de reposição de função renal, que você tem a hemodiálise e a diálise peritoneal e depois ele é encaminhado para transplante. Ela geralmente está ligada com alguma outra doença crônica já existente no paciente. Ela faz parte da evolução de outras doenças crônicas, principalmente a hipertensão e o diabetes. Mais de 20% dos diabéticos com mais de 15 anos de doença, eles já têm um acometimento de função renal em torno da fase 2 para 3. E na hipertensão arterial, a hipertensão arterial ela tanto pode determinar a doença renal crônica, e aí a gente chama de nefroesclerose, como ela pode fazer parte dos sintomas da doença renal. E apesar de o paciente ter uma série de recomendações e restrições, ele vive melhor do que as pessoas que tinham a mesma doença no passado. A terapia dialítica, ela sofreu nos últimos 20 anos uma modificação grande. Então, as máquinas de diálise, elas são mais modernas, elas têm mecanismos de controle que antigamente não existia. O rim é responsável também por regular o tecido ósseo, né? Então, a doença óssea da insuficiência renal também é suprida através de medicamento. Então, a evolução desses pacientes hoje é muito melhor do que há uns anos atrás. Obrigado ao repórter Ícaro Leal, esclarecendo, aliás, informações aí com relação às doenças crônicas, que antigamente traziam mais prejuízos. Hoje, uma pessoa pode viver melhor mesmo com essas doenças e com uma melhor qualidade de vida devido aí aos avanços tecnológicos e também da medicina aqui no nosso país. E uma boa notícia para os aposentados e pensionistas do INSS é que o governo decidiu pagar de uma vez só, agora no mês de setembro, a primeira parcela do 13º salário. A princípio, a intenção era de dividir esse adiantamento em 2 parcelas, mas a decisão anunciada na semana passada foi de garantir a primeira parcela de forma integral aos segurados. A Rudimila Rodrigues nos traz mais informações. Aposentados e pensionistas do INSS de todo o país receberão a partir do dia 24 de setembro o pagamento da primeira parcela do 13º salário. O adiantamento dos 50% do 13º começa no dia 24 de setembro para aqueles que recebem até um salário mínimo. Para os segurados que recebem acima do mínimo, o pagamento será acreditado de 1º a 7 de outubro, seguindo o calendário normal de benefícios. A outra metade do 13º será paga em dezembro, como acontece normalmente. Outra informação importante é que o segurado que passou a receber o benefício a partir de janeiro deste ano, ou quem recebe o auxílio-doença, terá o valor calculado proporcionalmente. Mais informações você pode obter no Ministério da Previdência Social, que é o www.previdencia.gov.br. Rudimila Rodrigues para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Obrigado, Rudimila Rodrigues, trazendo uma boa notícia para os aposentados e pensionistas aqui do nosso país. E no próximo bloco, nós vamos apresentar um pouco das atividades legislativas dos parlamentares eleitos por você e saiba mais também sobre os malefícios do fumo, considerado pela Organização Mundial da Saúde como a principal causa de morte evitável em todo o mundo. O Bom Dia Jacareí volta em instantes, agora 9h20. Não saia daí. A Carteira Nacional de Habilitação, também conhecida como CNH,
é um documento que autoriza o cidadão a dirigir. Para solicitar a primeira habilitação, é preciso ser maior de 18 anos, saber ler e escrever, realizar um exame de aptidão física e mental e um exame prático de direção. Você também precisará da cópia e original do RG, CPF, comprovante de endereço recente e protocolo de agendamento do serviço. O agendamento pode ser solicitado pelo site Cidadão SP. Você será direcionado para o portal do Detran, onde deverá realizar um pré-cadastro. Pelo site, você poderá acompanhar o processo de emissão da sua primeira CNH e será informado sobre os próximos passos a seguir. A obesidade é uma doença multifatorial. Ela vem com excesso da gordura, através de gerar resistência à insulina, é uma alteração hormonal. Ela pode gerar também alteração a nível de ovários, levando a associação com ovários policísticos, levando também então a alteração hormonal na mulher, alterando todo o fluxo menstrual, a parte de ovulação. Então a obesidade ela pode gerar outros hormônios que vão determinar um aumento da pressão arterial, entre outras doenças. Então, a obesidade é considerada uma doença que leva a uma alteração hormonal, sim. De volta com o Bom Dia Jacareí, agora 9 horas e 23 minutos. Vamos ficar por dentro das atividades dos nossos representantes. A Cristiane Przybyski nos traz informações com o Momento Legislativo. Isso mesmo, Davi. Eu vou começar com o vereador Maurício Raca, que é do PSDB, e ele anda preocupado com a qualidade da merenda escolar, que é servida nas creches e escolas municipais aqui de Jacareí. Ele fez um pedido de informação, perguntando para a prefeitura se o alimento é feito nas próprias escolas por funcionários ou se existe alguma empresa responsável por esse fornecimento. Ele também quer ter acesso aos contratos dessas fornecedoras, caso elas existam, e ao cardápio servido para as crianças, para monitorar a qualidade aí da comida servida. E essa não é a primeira vez que o Maurício Raca volta sua atenção às escolas municipais, motivado pela morte de uma criança em 2014 que engasgou com o alimento servido. Olha só, o vereador pediu que a prefeitura coloque um técnico de enfermagem ou dê treinamento de primeiros socorros aos funcionários das creches municipais da cidade, a fim de garantir a segurança aí das crianças. E o presidente da Câmara de Jacareí, o vereador Arildo Batista, que é do PT, está pedindo melhorias em 2 bairros da região leste da cidade, o Jardim Altos de Santana e o Cidade Salvador. Para o Altos de Santana, a solicitação é que a prefeitura substitua algumas placas de rua que, devido à ação do tempo, foram ficando aí deterioradas. Muitas delas já estão ilegíveis. Então, o vereador pede a troca dessas placas. Já no bairro Cidade Salvador, ele indicou a realização de obras para nivelar uma tampa de bueiro da rua Egídio Valho, que, segundo Arildo Batista, está ficando baixa aí por causa do trânsito de carros, formando uma espécie de buraco que, obviamente, tem trazido risco aí para pedestres e motoristas. E o vereador Valmir do Parque Meia Lua, nossa última notícia aqui, ele é do PSD, tem trabalhado para manter a limpeza na cidade. Na semana passada, ele questionou a prefeitura sobre o número de multas e notificações aplicadas em 2014 e neste ano 2015 aos donos de terreno que não cuidam da manutenção de seus espaços. Lembrando que existe uma lei municipal que trata desse assunto, o vereador defendeu que a prefeitura não tem agido com rigor para manter esses terrenos limpos e também na hora de penalizar a população que tem infringindo a lei. Valmir disse que já enviou vários ofícios à prefeitura pedindo a limpeza ou notificação dos proprietários, mas que ao andar pela cidade ele vê que muitos desses terrenos continuam abandonados aí com mato alto, entulho, o que ajuda na proliferação de vários vetores aí de doenças, inclusive a dengue, Davi. Esse é um problema frequente até na cidade, né? Tem muitos empresários de outras cidades que têm aí grandes terrenos aqui em Jacareí, mas que acabam deixando de limpar esses terrenos, aí o mato acaba crescendo
e trazendo transtornos para todo o bairro, né, Cris? Isso, lembrando que terrenos privados, a responsabilidade é do proprietário. Ele é que tem que fazer a manutenção, a capina, verificar se tem ponto de água parada. Então, se não há essa verificação, existe uma lei aí que a prefeitura pode notificar, avisar inicialmente, faça a limpeza e também multar. O que o Valmir está pedindo é que a prefeitura seja mais incisiva aí na cobrança dessa manutenção por parte dos proprietários, Davi. Tá certo, Cristiane, obrigado. Trazendo aí um pouco dos trabalhos dos seus representantes, a preocupação dos nossos parlamentares aqui com a nossa cidade. E no Bom Dia Jacareí, iremos informar a você, telespectador, a previsão diária do tempo aqui para a nossa cidade. Essa terça-feira vai ser de sol tímido pela manhã, uma provável garoa na parte da tarde e deve chover à noite com bastante vento e frio. A umidade relativa do ar está alta em 97% e as temperaturas variam aí entre 13 e 29 graus. Essa é a previsão de hoje, portanto chuva à noite. E amanhã o termômetro deve despencar, amanhã vai ser de frio, à tarde e à noite praticamente a mesma sensação de inverno amanhã. A umidade do ar será de 75%, a mínima deve ser de 10 graus e a máxima de apenas 20 e também, lembrando, 20% de chuva, de probabilidade de chuva para amanhã. Agora vamos saber a localização dos radares móveis da cidade para que você não saia de casa e não ultrapasse, aliás, para que você saia de casa e não ultrapasse os limites de velocidade aqui em Jacareí. Hoje os radares estarão nas ruas Anésia Ruston, Tiradentes, avenidas Lucas Nogueira Garcês, São Jorge, Alex Dark e Estrada Municipal Biadino Kiev. Amanhã nas avenidas Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Lucas Nogueira Garcês, Rua Bom Jesus e Rua Padre Eugênio. Esses foram os radares móveis, prestação de serviço aqui no seu telejornal Bom Dia Jacareí. E no dia 29 de agosto foi comemorado aqui no Brasil o Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma data instituída em 1986 pela Lei nº 7.488, que foi criada com o objetivo de conscientizar e mobilizar a população sobre os riscos decorrentes do uso do cigarro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o tabagismo é a principal causa de morte evitável do planeta, sendo considerado, portanto, um problema de saúde pública. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas morrem todo ano no Brasil em decorrência do fumo. Esse valor salta para cerca de 4,9 milhões em perspectiva mundial. Vejamos então uma reportagem sobre o combate ao fumo. Desde que foram comprovados os malefícios do cigarro, fumar deixou de ser sinônimo de elegância. Hoje sabemos que são mais de 40 doenças relacionadas ao tabagismo, que diminuem o tempo de vida em 10 anos para os homens e 14 para as mulheres. Geralmente a fase que se inicia o cigarro é 16, é 15, é 14, é 13, é quando exige uma necessidade de autoafirmação, né? Então você é um tipo de uma muleta psicológica. O jovenzinho usa aquele cigarro assim, de repente para se impor um pouquinho no meio. Para se sentir incluído na turma, Tiago começou a fumar na escola aos 15 anos de idade. No início não comprava, mas com o passar do tempo já chegou a fumar 40 cigarros em um só dia. No começo eu não comprava cigarro, eu pedia cigarro para meus amigos e aos poucos eu fui fumando mais cigarros por dia. Até a hora que eu comecei a comprar maço, né? Eu comecei a fumar de maço e aí até hoje estou no vício, né? Acabei me tornando um viciado. Já faz quanto tempo? Já fazem 15 anos. O cigarro, assim como outros derivados do tabaco, não possui quantidade segura de consumo. Sua fumaça tem mais de 4.700 substâncias tóxicas e cancerígenas. O tabaco, o tabagismo acarreta inúmeras enfermidades em todos os órgãos praticamente, né? Aumenta muito o número de cânceres, até de bexiga, não só de pulmão, de garganta, de laringe. Então, ele traz inúmeros malefícios mesmo. Inclusive, Davi, existem algumas enfermidades que elas só são exclusivas mesmo de fumante. Hoje já não tenho mais o mesmo fôlego para correr, para praticar um esporte, né? Não é a mesma coisa de quando eu não fumava, né?
O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde como a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Estima-se que 1/3 da população mundial adulta, cerca de 2 bilhões de pessoas, sejam fumantes. E segundo a OMS, o cigarro mata mais de 5 milhões de pessoas por ano no planeta. No Brasil, são cerca de 200 mil mortes associadas ao fumo. Pesquisas afirmam que 2 em cada 3 fumantes morrerão por causa do cigarro. Sempre depois do almoço eu tenho vontade de fumar. É um hábito, né? Às vezes de manhã o serviço estressa um pouco, a correria, e aí dá vontade de fumar. No Brasil, desde 1996, uma lei federal restringe o uso e a propaganda de produtos derivados de tabaco em locais coletivos, públicos ou privados. Com as novas leis de restrição ao tabaco, como está cada vez mais difícil você fumar em ambientes públicos, as pessoas também se incomodam com mais facilidade. Antigamente, se a pessoa fumava ou não no ambiente, era meio que problema dela. Hoje em dia, não. Se alguém acender um cigarro num ambiente público, alguém vai reclamar com aquela pessoa. O fumante passivo acaba tendo as mesmas complicações em termos respiratórios. É notório que crianças que crescem num lar onde as pessoas fumam, elas têm muito mais bronquite, muito mais rinite, muito mais asma brônquica, derivado exatamente daquele ambiente poluído que o cigarro traz. Tiago nos conta que já tentou parar de fumar algumas vezes, mas confessa que é sempre uma tarefa difícil negar um trago com os amigos. Já tentei parar de fumar algumas vezes, e da última vez que eu tentei parar de fumar, inclusive eu fiquei 2 meses sem fumar. E aí, vendo os colegas fumar, eu acabei dando um traguinho, e aí eu voltei a fumar. É difícil porque é realmente uma dependência química. Então, fumar não é só uma questão de hábito, nem de força de vontade, nem estilo de vida. Existe uma dependência química e uma dependência psicológica associada ao hábito. Então, algumas pessoas só vão conseguir realmente parar de fumar fazendo um tratamento especializado. E às vezes, em um dia sem fumar, ele já sente uma respiração um pouco melhor. Uma semana ele vai sentindo outras coisas e realmente ele passa a se alimentar melhor. E as pessoas às vezes se queixam de que elas engordam quando param de fumar. Na verdade, elas não engordam, apenas os nutrientes são mais bem absorvidos, porque você não tem mais aquela toxina. O organismo gasta muita energia e trabalha muito para eliminar toda essa toxina que o cigarro traz. Dados do Ministério da Saúde apontam que de cada 3 fumantes, praticamente 1 parou de fumar nos últimos 9 anos no Brasil. O índice demonstra queda de 30% no número de usuários. É difícil parar de fumar, mas não é impossível. Hoje existem recursos, médicos, tratamentos médicos, psicológicos, que vão desde medicamentos antidepressivos, que são utilizados no combate ao tabagismo, até mesmo a reposição da própria nicotina e o acompanhamento psicológico para que a pessoa consiga, aos poucos, fazer essa mudança na rotina, que também é muito importante. Opções de tratamento para quem deseja parar de fumar não faltam, assim como informações sobre os malefícios do cigarro. Mas a decisão de mudar de vida depende de cada um. Eu pretendo parar de fumar em breve, muito breve, assim. Eu tenho semana que vem, talvez. Já dando essa entrevista aqui, eu já tenho a vontade de, sabendo os malefícios mais ainda, como você andou pesquisando e tal, e me falou, né? Eu realmente me sinto mais motivado para parar de fumar o mais breve possível. Esse foi o Tiago, nosso editor, falando aí sobre a questão do cigarro, e nós esperamos que ele consiga parar de fumar, assim como também todas as pessoas que têm esse vício, né, Cris? É um vício muito difícil, como a psicóloga falou. Muitas vezes a gente acredita que ali é só questão de força de vontade, da pessoa parar de fumar, mas é uma dependência química. O cigarro tem milhões de componentes químicos que dificultam, né, essa decisão de parar de fumar. Eu acho que as pessoas têm que avaliar qual que é o custo-benefício, né? Eu entendo que tem uma questão química de dependência, que às vezes é necessário um tratamento psicológico, talvez um tratamento específico para largar o cigarro, mas como você disse, em 3 fumantes, 2 vão morrer, né, problemas causados pelo fumo. Eu acho que esse é um dado já que é bastante, que pode dar um incentivo muito grande para quem quer deixar de fumar, né, Davi? É verdade.
As informações estão aí, como a gente falou, e fica a critério de cada um. Nós vivemos a liberdade, cada um pode fazer o que quiser da sua vida, mas é bom ter informações e poder escolher aí o que é melhor para a sua própria vida. E agora vamos saber as últimas notícias do esporte aqui da nossa cidade. O Ícaro Leal preparou para a gente algumas informações. Olá, Ícaro. Olá, tudo bem? Hoje, dia 1º de setembro, vale lembrar que é o dia do profissional de educação física. Então, parabéns para todos que trabalham nessa área. O Jacareí Basquetebol perdeu para o Mogi das Cruzes na última quinta-feira por 99-75. Esta é a 6ª derrota da equipe em 6 jogos disputados no estadual. O próximo desafio será contra o São José no dia 3 de setembro às 8 horas da noite, fora de casa. O Jacareí Rugby perdeu novamente no Super 8. Dessa vez, os jacarés foram derrotados pelo Desterro por 49-11. A equipe segue em 8º no campeonato com 6 pontos conquistados. A equipe de bicicross de Jacareí participou da 5ª etapa do Campeonato Paulista de BMX, em Sorocaba. Ao todo foram 8 atletas que chegaram nas baterias finais de suas categorias. Os melhores resultados foram de João Vitor da Silva em 2º na Cruiser, até 16 anos, e Francis dos Santos em 3º na categoria Mountain Bike Open. As equipes de handball, infantil e juvenil jogaram neste fim de semana em Santo André. O juvenil masculino venceu o time da escola Wilson Simonini, de São Paulo, por 31-22. Já o infantil feminino perdeu em casa para o Santo André por 9-7. Nos dias 4 a 7 de setembro, o Jacareí recebe o Campeonato Paulista de Balonismo. O evento volta a colorir o céu de Jacareí com balões tripulados, assim como nos anos de 2010 a 2012. Essa será a 4ª vez que o campeonato acontece aqui na cidade. Na sexta-feira voltamos com mais notícias do esporte. Até lá! Obrigado, Ícaro Leal. Toda a cidade esperando aí com muita expectativa esse campeonato de balões. E a última notícia aqui no nosso telejornal: as obras de drenagem e pavimentação da Avenida José Teodoro de Siqueira começaram ontem e a previsão é que já sejam concluídas no 1º semestre de 2016. A obra está sendo feita com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, e tem investimentos de cerca de 3,5 milhões de reais, sendo que 3,249 milhões com recursos financiados pela Caixa Econômica Federal e 308 mil da Prefeitura de Jacareí. A obra contempla galerias pluviais, pavimentação asfáltica, calçadas, guias, sarjetas e uma rotatória na interligação da avenida com a rodovia Nilo Máximo. Durante as obras, a avenida terá tráfego em apenas uma pista. E mais uma informação, hoje abriu o edital da Prefeitura com relação ao concurso público, né, Cris? Lembrando, isso mesmo, hoje começa o período aí de inscrições para esse concurso público que ofertou 510 vagas aqui para a administração pública. Então, se você é interessado, fique atento aí para as inscrições. Temos o edital aqui na Câmara, é só vir dar um pulinho na Câmara e pegar o edital e também se inscrever pelo site, Davi. Obrigado, Cris. Esse foi o Bom Dia Jacareí desta terça-feira, dia 1º de setembro, começando o mês junto com você aqui na TV Câmara Jacareí, agradecendo a presença da Cristiane Prisebischi, sempre trazendo as informações do Legislativo pra gente. TV Câmara Jacareí, obrigado principalmente a você também que nos acompanhou. Lembrando sempre, estamos aqui no canal 61.4 aberto digital para toda a cidade, canal aberto, UHF, e também 12 e 17 na operadora NET de televisão. Obrigado pela audiência, tenha um bom dia de trabalho e fique atento à sessão ordinária da Câmara que acontece amanhã a partir das 9 horas. Acompanhe o trabalho do seu representante. O Bom Dia Jacareí volta na quinta-feira. Te espero aqui agora às 9 horas e 39 minutos. Bom dia!